Bom dia. Espero não ter infartado ninguém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Louvo a Deus aí para os nossos irmãos, esses louvores. É sempre bom a gente lembrar, né, que desde os primórdios, desde os registros em Atos, os irmãos se reuniam para a leitura pública das Escrituras, para reflexão, para arrependimento, para cantar louvores. E é sempre bom a gente lembrar que a igreja é sempre um coral, né? Então, sempre que alguém que está ministrando louvor dá uma pausa para a igreja cantar, eu falo assim, é isso aí mesmo, né? É curioso que, acho que os momentos assim mais marcantes da minha vida cristã, onde Deus se manifestou poderosamente em louvores, né? Em algumas dessas vezes, boa parte delas tinha faltado luz, né? E a igreja cantava, movida pela paixão do Espírito Santo de Deus, e era isso, né? Então, sempre que é bom a gente estimular isso, que você lembre, né? Se você faz parte desse corpo de Cristo, você faz parte de um coral, né? Faz parte de um coral. É curioso, né, que os irmãos, né, eles sempre vão se esmerar, se dedicar, se esforçar para cantar bem, para tocar bem, e assim deve ser feito. Mas o objetivo sempre será a igreja louvar a Deus, né? Os irmãos que vêm aqui na frente, eles não estão nos substituindo, mas nos ajudando e nos conduzindo a todos nós cantarmos para a glória de Deus. Obrigado. Rio Águas. Obrigado, Salete. Antes de nós orarmos para que o Espírito Santo fale conosco, e acredito que ele já vem falando, abra em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Se você não estiver achando, não se preocupe, é antes de 2 Timóteo e depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos aqui meditar somente no versículo 1 ao 5 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Achemos, vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então oremos. Senhor Deus, reafirmamos a nossa dependência de que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, queime os nossos corações, para que entendamos por qual motivo estamos aqui reunidos nesta manhã. Temos muitas respostas, às vezes equivocadas, e muitas perguntas, às vezes sem respostas. Então pedimos que o Espírito de Deus fale com os nossos corações, com as nossas mentes, para que o nosso amanhã seja diferente do nosso hoje, para que seja um dia que nós possamos glorificar ainda mais o Senhor. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que já está acompanhando essas pregações sequenciais de 1 Timóteo, você já sabe que o apóstolo Paulo está enviando essa carta para os irmãos de Efésios, mas especialmente para um jovem pastor chamado Timóteo. E como uma pessoa bem experimentada que era o apóstolo Paulo nessa altura da vida, ele sabia que havia muitos perigos, havia muitos riscos. Muitas das coisas que ele já passou, já presenciou, já experimentou. E ele já começa, esses 5 versículos, já começa esse capítulo 4,
com uma certeza, onde ele diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não há dúvida. Não é assim, talvez vai acontecer, não, com certeza. Isso já é um pouco chocante, porque se você já tem alguns anos de caminhada, você já deve ter percebido que no início da caminhada, muitos daqueles que começaram com você não estão mais presentes. Se você lembrar do dia que você se batizou, e você tentar se esforçar para lembrar de alguns rostos que se batizaram no mesmo dia que você vai lembrar que muitos daqueles não estão congregando, não estão buscando mais o Senhor. E às vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos do risco, esquecemos de um medo, como a palavra diz, daqueles que acreditam que estão de pé. Lembramos no dia a dia dos problemas financeiros, dos problemas temporários, dos problemas de assalto, dos problemas urbanos, etc. Mas esquecemos que nós estamos numa batalha, numa disputa, numa jornada em que aqueles que perecerem não viverão. Isso me lembra a gente pode pensar em alguns acidentes, e até essa semana eu estava pesquisando, né, sobre algumas situações assim semelhantes ao que a gente vive, para que servisse de analogia, para que a gente pudesse entender do nível do perigo que a gente está lidando. E aí eu cheguei a ver um caso onde, acho que por perto do continente africano, o homem havia sofrido um naufrágio. E nesse navio tinha umas 240 e poucos pessoas, deveria ter 100 e pouco, mas tinha uns 240 e pouco. Sobreviveu umas 40. Mas uma pessoa específica estava num local do navio, uma sala de máquinas, e o barco virou e ele ficou preso lá dentro, numa bolsa de ar. Né? O barco virou, então ainda tinha um pouquinho de ar assim, numa sala alta, e ele teve que subir umas escadas íngremes e ficou lá por mais de 40 horas, até que alguma coisa aconteceu. Mas o ponto é que a cada minuto, a cada hora que ele passava lá, muitas coisas passavam e transitavam na cabeça dele. E assim deveria ter acontecido com outras pessoas, das que faleceram e das que sobreviveram. Para que ele sobrevivesse, ele não perecesse, exigiria dele esforço, exigiria dele resistir ao tempo, à temperatura, à fome, exigiria ele encarar muitas dificuldades, mas especialmente exigiu dele acreditar que ele poderia ser salvo. E no próprio relato dessa pessoa, que agora não me recordo o nome, ele dizia que, paradoxalmente, aquele dia ele iria morrer, mas ao mesmo tempo ele acreditava que seria salvo. E ele ainda relata que em alguns momentos ele caiu no sono e ele sonhou com Jesus. Continuando o versículo 1, que nós lemos, diz assim: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem um casamento e exigem abstinência de alimentos. Ironicamente, essa semana me mandaram um vídeo, né, de uma pessoa que dizia, né, queria salvar as pessoas da reunião na igreja, de que iria salvar aquelas pessoas que assistiam os vídeos dele, seriam salvas da perversa igreja, de que eles não precisariam se reunir, porque eram só tática para que as pessoas ganhassem dinheiro, né? Se ele soubesse quanto que eu me preocupo com os salários dos nossos pastores, provavelmente ele não teria dito isso. Mas o ponto é que, além de outras heresias, muitas pessoas curtiam e assistiam e acreditavam em coisas assim ainda mais loucas que aquela pessoa falava. E às vezes, quando a gente se depara com isso, quando a gente está numa congregação onde
se esforça na pregação da palavra fiel, ainda com suas dificuldades e seus defeitos, a gente fica um pouco chocado. Mas apesar disso, apesar do nosso choque, isso é muito comum. Essas loucuras no YouTube, Facebook, Instagram, pessoas falando essas maluquices, é muito comum. E é muito comum que pessoas acreditem nisso. Ainda que Hebreus 10 diga de pessoas que não queriam se reunir, não se reuniam mais e alarmar essas pessoas, ainda assim, muitos acreditam. Muitos bebem de porcarias que são compartilhadas na internet. E é engraçado porque, entre aspas, porque o próprio texto aqui ele fala de hipócritas e mentirosos. Nesse caso, por exemplo, desses libertadores dos movimentos de desigrejação, eles dizem que as pessoas não precisam da igreja. E a pretexto disso, eles reúnem, fazem sua própria igreja virtual, que de preferência devem lhes curtir bastante ou até mandar-lhe dinheiro para eles. Uma hipocrisia muito comum entre os lobos que entram nas igrejas, e às vezes não só pela internet, às vezes até do lado da gente. E além disso, o texto, ele diz de uma consciência cauterizada. E esse risco, veja, até então nós estamos refletindo pela loucura que outras pessoas possam cometer. Mas pensar no que os outros podem fazer de errado tem muito pouco, assim, de edificação para nós. Porque nós vamos encontrar mais edificação pensando nas loucuras que nós podemos comprar ou compartilhar. A consciência cauterizada é a imagem, basicamente, de uma pele, de um braço, que foi queimado tantas vezes que ele já não tem mais sensibilidade para aquilo. Sabe o que isso quer dizer? Significa que a nossa negligência ou um pecado ativo, em que nós nos permitimos conviver com esse pecado, com esse erro, com essa negligência quanto à nossa vida espiritual, tantas vezes, que chega um momento que nós não temos mais sensibilidade para aquilo. Talvez algum dia a consciência falasse alguma coisa, mas chega um tempo que aquilo já é comum, é normal. É como um porco mesmo que não vê mais diferença entre um travesseiro e o lixo. Não é à toa que as próprias escrituras fazem aquela comparação forte entre o cão que volta para o seu vômito, comparando, ou melhor dizendo, com o pecado. É verdade, existem muitos lobos por aí, afora, na internet, aqui. É verdade, nós devemos tomar cuidado com isso, devemos alertar os irmãos, devemos alertar a nós mesmos. Mas no final das contas, quem come a porcaria somos nós, se assim deixamos caminhar. É como você ir no médico. O médico ele tem uma responsabilidade muito grande pelo que ele vai receitar, pelo que ele vai te ministrar em remédio, medicação, é verdade. Assim como os pastores, assim como os líderes. Mas no final das contas, a responsabilidade maior pela sua saúde é sua. As coisas que você lê, que você ouve, você mastiga aquilo como se fosse assim, uma iguaria maravilhosa, quando na verdade é algo que não vai acrescentar em nada na sua caminhada, essa responsabilidade é sua. Se você vai no médico e ele fala uma besteira, a responsabilidade de procurar um outro profissional é sua. A responsabilidade de ler ou não uma bula é sua. A Bíblia está com você. As Escrituras estão com você. E se você não tem encaminhado, buscando louvar a Deus, buscando entregar a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Salvador, a responsabilidade não é de mais ninguém, senão sua. Como anda a sua vida espiritual? Porque o grande medo aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, era das pessoas que estão apostatando a fé. Sabe o que isso significa, apostatar a fé? Alguns podem pensar que é perder a salvação. Não significa, não tem nada a ver com uma afirmação que diria que Deus tem alguma incapacidade. Não é isso. Significa você noivar com o noivo, significa você andar junto,
significa você fazer as ritualidades, significa você se reunir, passear no shopping, dizer que ama, dizer que vai estar sempre junto, mas antes do casamento, você falta, você vai embora. Você vira as costas ou você acaba sendo infiel. Isso é apostatar a fé. Você pode estar nos bancos da igreja por 10 anos, 15 anos, 15 segundos, alguns minutos. Você pode ter experimentado 1 ou 10 milagres. Você pode ter pregado o evangelho. Você pode ter orado pelas pessoas. Você pode ser admirado ou não. Mas a forma como você leva a sua vida cristã, a sua espiritualidade, é o que realmente diz qual será o seu fim. É aí onde está a evidência, nesses frutos. E talvez você esteja cauterizando a sua alma. No versículo 3, além dele seguir dos que proíbem casamento e exigem abstinência, que eram coisas e regras que as pessoas já criavam naquele momento, e hoje criamos muitas outras, onde as pessoas começam a se achar salvas, começam a se sentir num processo de autossalvação porque fazem uma determinada coisa ou X, quando esquecem que a graça de Deus é exatamente o favor imerecido. E que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. E damos uma pausa aí. É interessante que às vezes nós esquecemos que a pregação do evangelho exige arrependimento, exige fugir do pecado, exige santificação, exige uma responsabilidade, exige carregar um jugo, porque ainda que o jugo seja leve, carregado entre os irmãos, sustentado por Cristo, existe um jugo sim. Talvez uma pregação que esteja mais preocupada em likes vai te dizer que não existe nenhum preço, no sentido de que não existe nenhuma dificuldade. Basta que você venha aqui e eu te diga que você terá uma vida maravilhosa e você se sinta muito bem e você me elogie muito, ainda que amanhã você tenha que lidar com a realidade que não foi pregada para você. Mas a verdade é que a vida não é fácil. No entanto, às vezes, indo para um extremo oposto, nós esquecemos que ainda agora, já a partir de agora, podemos sim desfrutar de coisas maravilhosas em Deus. Às vezes nós achamos até que a intimidade do casal é pecado. Às vezes as pessoas acreditam tanto nisso que ao chegar ao casamento elas têm dificuldades, mas não é. Às vezes achamos que comer um doce muito gostoso, dependendo da sua condição de saúde, seria pecado. Mas não é. Às vezes as pessoas acham que seria pecado você ouvir uma boa música só porque ela não fala explicitamente de Deus, só porque ela não é do gênero gospel. Não é. A questão é, aonde estão os seus amores, aonde estão as suas paixões, e se isso louva ou não a Deus. Talvez seja mais fácil eu acreditar que minha salvação reside no fato de que eu só ouço Cassiane ou Fernandinho, porque assim talvez se eu agir mal com a minha família, talvez se eu agir mal no meu trabalho, eu não tenha que me sentir, não tenha que me arrepender, está tudo certo. Ao final de contas, eu sou muito gospel, mas não é isso. Deus quer os nossos corações. E nós devemos ter bom senso e discernimento nas coisas que nós fazemos para a glória de Deus, mas Deus nos entregou coisas maravilhosas para desfrutarmos. Essas coisas maravilhosas aqui na terra são para que lembremos que existe ainda coisas ainda muito melhores para gozarmos e usufruirmos no retorno de Cristo Jesus, assim como tem sido anunciado, provado, evidenciado, ano após ano, geração por geração. Roma, Estados Unidos, Babilônia, um dia todos cairão, mas o reino de Deus perseverará. Podemos sim nos alegrar, festejar, jubilar,
com bom senso, responsabilidade, mas podemos sim. Precisamos lembrar de uma vez por todas e lembrar para todos os outros que o povo de Deus é um povo de alegria, de festejo, de amizade, de amor. O perdão nos permite isso. A vingança não nos permite nos alegrar uns com os outros, mas o perdão permite. A colaboração permite. A oração um pelos outros permite. Gozemos da alegria de Deus, pela graça de Deus que está na frente de nós e nós esquecemos. Preferimos buscar o que a cultura geral impõe a nós do que seja alegre, do que seja feliz. Quando é que nós vamos perceber que te convenceram que você vai encontrar alegria em lugares que você não vai encontrar? A cultura geral, fora de Cristo Jesus, ela te dá coisas para que você as queira mais e que nunca vai te trazer satisfação. Esse é um dos pontos centrais no discernimento do que é que nós podemos usufruir que glorifica a Deus. O que é que você tem buscado? Preste atenção nessa pergunta. O que você tem buscado que você acredita que te deixará feliz, mas que no fundo você sabe que quando você tiver, você não estará satisfeito? O que na sua vida você gostaria muito de ter ou ser, que você acha que seria alegre, mas que no fundo, se você tivesse, você ia querer mais? Talvez hoje você queira aí um carro 0 km, mas amanhã você vai querer um Tesla. Talvez se você tivesse um Tesla, você vai querer um foguete do SpaceX. Talvez se você ganhasse o dobro, você ia querer ganhar o triplo amanhã. Talvez se você morasse num lugar mais seguro, você ia descobrir que existe um outro local muito mais seguro. Talvez se você morasse num apartamento maior, você ia querer uma casa. Talvez se você tivesse uma casa, você ia querer um jardim. Talvez você fosse admirado por 10, você ia querer ser admirado por 20. Mas se talvez a sua busca não tivesse em você mesmo, mas em Cristo Jesus, que já é louvado, adorado, que é dono do ouro e da prata, que já tem toda a saúde que pode nos dar no momento certo, adequado, aquele que sim deve ser adorado e não nós. Se o meu objetivo de vida, onde eu acredito que encontrarei alegria, não tivesse pautado em me engrandecer, talvez eu não tivesse esperando a minha aposentadoria para ser alegre. Talvez eu já estaria vivendo alegria se o meu objetivo fosse, de fato, adorar a Deus. E no versículo 4 ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nada é recusável. Agora farei de tudo. Amanhã eu vou para uma rave, vou usar das coisas piores do mundo, vou fazer uma performance da carreta furacão no meio do culto, porque agora tudo posso fazer. Não é bem isso. Existem 3 elementos aqui muito importantes. Ainda que eu goste muito da carreta furacão: gratidão, palavra e oração. Aqui eu encontro uma das coisas assim que eu acho assim mais maravilhosas no Evangelho de Deus. Porque existem umas coisas assim tão afáveis, carinhosas e tão assim afiadas no Evangelho, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, em que nós não conseguimos explicar, que nós não conseguimos resolver com a regra de 3, até porque eu não lembro mais como regra de 3, vocês me perdoem por isso. Porque a palavra de Deus, ela traz coisas assim, muitas das vezes, tão complexas, que até o apóstolo Pedro diz: olha, tem coisas que o apóstolo Paulo escreve que eu tenho dificuldade de entender. Mas ao mesmo tempo, quando é necessário, o Evangelho é prático, simples, acessível. Sabe aquele momento que nós precisamos ouvir um discurso bem grande, uma bronca complexa, explicada de como será o nosso futuro, e como os jovens precisam estudar, e como nós devemos tomar cuidado com quem nós nos relacionamos, com quem nós devemos, as atitudes que nós devemos ter cuidado com o trabalho, porque com o currículo, etc., complexas.
E aí você vai para um extremo oposto, saudável, onde você encontra no momentos de luto, onde muitas das vezes a única coisa que deve ser feita e poderosamente e misericordiosamente feita é um abraço. Onde às vezes nós fazemos uma grande viagem apologeta para explicar porque a razão prova de que Jesus existiu e curou todos, mas aí a gente vai para um outro oposto, um outro lado, onde o Evangelho diz apenas crê somente. Pois é. Como nós devemos levar a nossa vida? Qual o conselho de hoje para que nós amanhã não nos enquadremos num texto onde diz cuidado com aqueles que pensam que estão de pé e caiam? O que não vai nos impedir, porque eu devo dizer para você, meus irmãos, com pesar no coração, entre muitos rostos que vocês veem aqui, numa fala assim muito difícil de se dizer, mas eu devo lhe comentar, daqui a 5, 10 anos, provavelmente 30% dos que estão aqui não estarão mais aqui. Se isso não te assusta, eu fico preocupado. Pessoas que nós amamos, estamos juntos, nos alegramos, dividimos nosso pão, nosso café, dividimos aqui um teto. É assustador pensar que muitos aqui não estarão mais aqui. Então é urgente que você pense no próximo e você se santifique. Mas o conselho é: tenha gratidão. Tenha gratidão pelas coisas que Deus fez. Tenha gratidão pelo serviço do outro também. Não, eu não quero que meu irmão fique orgulhoso, então eu não vou agradecer ele não, não vou elogiar não. Muitas vezes o apóstolo Paulo parou momentos para agradecer irmãos que contribuíam com ele. Precisamos ser gratos. Não basta uma gratidão superficial. E essa gratidão, esse usufruir das bênçãos de Deus, deve estar acompanhado da palavra e da oração. Se você é grato e ora, mas não está alinhado com a palavra de Deus, não vai dar certo. Se você tem gratidão, você busca entender a palavra de Deus, mas você não ora, não vai dar certo. Se você ora, se você maneja bem a palavra, mas não é grato, também não vai dar certo. E a pergunta é essa pergunta que você deve fazer. Nessa simplicidade. Simples assim. Direto ao ponto. Prático. Workshop do apóstolo Paulo com 1 Timóteo. Como anda a sua gratidão, palavra e oração? Queridos, não há dúvida. Muitos já não estão mais aqui conosco. Muitos não estarão mais aqui conosco. Mas a igreja de Deus perseverará a tudo e a todos. Lembra daquele exemplo que eu dei no início? Daquele homem que ficou preso lá no barco? Depois de 40 e poucas horas, a água já subindo, a temperatura ficando bem indesejável, já se sentindo fraco por conta da fome. Ele sentiu em 44 horas o que nós sentimos boa parte da nossa vida. Nós nos sentimos fracos, nós nos questionamos se há esperança, nos questionamos se poderemos amanhã ver a luz do dia, se amanhã poderemos nos alegrar, nos questionamos se amanhã eu terei vontade de adorar a Deus. Nos questionamos se amanhã haverá esperança para aquelas coisas que mais nos afetam. Nós temos sentimentos e medos que são assim, a flor da pele. Provavelmente só você sabe qual a profundidade das dores que você tem, das preocupações que você tem. Mas houve um momento que aquele homem sentiu uma mão pegando no pé dele, e era a salvação chegando. E diante da palavra de Deus, e não desse exemplo, desse naufrágio, eu posso te dizer com convicção:
não apenas a convicção de que muitos ficarão para trás, de que nessa subida dessa montanha árdua, depois de uma queda que aconteceu desde o Éden, eu não tenho convicção apenas de que alguns não estarão mais conosco, mas tenho convicção que Jesus está pronto para te salvar. Não só está pronto, por como ironicamente ele já deve ter salvo. Já e ainda não, né? Como os teólogos dizem, há esperança, querido. Você pode ter certeza que há esperança. E a prova dessa esperança é que você pode gozar das alegrias, da graça de Deus agora e não só amanhã. Você pode celebrar o fato de Jesus ser o nosso Salvador certo hoje, não amanhã. Você pode dar risadas e alegrias com seus irmãos hoje, não precisa ser amanhã. As mazelas, existem sim dificuldades, existem sim medos, existem sim coisas que nos fazem, que desafiam a nossa fé, desafiam a nossa alegria. Existem coisas explícitas e implícitas que ficam dizendo que nós não podemos ser alegres, não podemos ser felizes. Por causa do bairro onde a gente vive, por causa da nossa saúde, por causa do emprego, por causa das dívidas, por causa dos problemas emocionais, por causa de tudo, você continuará ouvindo essas vozes a todo momento. Mas como uma boa ovelha, eu devo te aconselhar, ouça a voz do bom pastor, não a minha. Se for a minha, você pode ter pesadelos. Mas a voz de Deus, que vem se provando fiel, nela você deve ouvir. E todas as vezes que algo te disser que você não pode ser feliz, você lembre que você tem um Salvador muito maior do que qualquer outro desafio que possa soprar aos seus ouvidos. Quero te convidar a se levantar. Como você sabe que é de meu costume, esses primeiros segundos eu vou ficar calado, para que você faça a sua própria oração. E eu sugiro que você pense nos desafios que a sua vida, que às vezes os irmãos não conhecem, tem desafiado a sua alegria. Eu quero sugerir que você pense no que tem desafiado a sua alegria. Da onde está vindo o discurso de que você não pode dar um sorriso nessa manhã? Porque Deus nos deu ainda agora, já agora, muitas coisas que nós podemos nos alegrar e louvar a Deus, a fim de que essas coisas nos façam lembrar da felicidade suprema, da paz e alegria suprema que será no breve retorno de Jesus. Então vou ficar em silêncio agora. Eu te aconselho que você faça a sua própria oração. Rase o seu coração para Deus. Oremos. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, rogo e suplico que ouça a oração da sua igreja. Peço confiante que o Senhor acolha, receba esses pedidos. Volte os seus olhos para essas casas. Volte os seus olhos em direção dos seus pobres servos, Senhor. Suplicamos que o Senhor possa renovar a nossa esperança. Suplicamos que o Senhor converta os nossos corações para o júbilo e graça daquele que é grande e eterno, senão o Senhor mesmo. Pedimos e suplicamos para que a graça de Deus
se manifeste poderosamente nos corações daqueles aqui presentes. Imploramos, Senhor, que assim como anunciado na sua palavra, especialmente em Apocalipse, que nós possamos ter sensibilidade para a graça de Deus derramada em nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que muitas das vezes nós temos dificuldade até de nos concentrar nas atividades diárias. O Senhor sabe que muitas das vezes nós nos desviamos daquilo que nós estamos fazendo porque o medo e a ansiedade roubam a nossa atenção. O Senhor sabe que muitas das vezes as preocupações e os medos sequestram a nossa mente, fazendo que nós fiquemos congelados, fazendo que nós fiquemos com o coração agitado, bagunçado. O Senhor sabe que esse mundo não tem sido fácil para nós. O Senhor sabe que a quantidade de informação, a quantidade de perigo em nossa cidade, às vezes nos afugenta de gozarmos da tua alegria. O Senhor sabe que muitas das vezes a nossa fé é constantemente desafiada. O Senhor sabe que muitas das vezes nós derramamos lágrimas sem que outras pessoas saibam. O Senhor sabe que muitas vezes nós estamos sofrendo em silêncio, por vergonha, por medo, por constrangimento. O Senhor sabe que muitas das vezes as nossas lágrimas estão sozinhas e ocultas. Mas pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa reverter essa situação, para que essa alegria, para que essa tristeza, para que essa lágrima seja revertida em alegria e júbilo, para que cada lágrima que cai no nosso rosto não sirva apenas de tristeza que tenhamos sentido, mas que sirva também para que nos lembre de que nós não temos um Deus impassível, nós temos um Cristo Salvador que sofreu e sente conosco, um Cristo que não está longe, um Cristo que não é uma fábula, um Cristo que não é mensagem de autoconfiança, um Cristo que não esteve apenas no seu trono afastado, mas sofreu, foi humilhado, morreu, mas ressuscitou, para provar que há esperança, para provar que há poder no Espírito Santo, para provar que a pregação da tua palavra tem sim efeito em nós, para provar que o Espírito Santo de Deus nos renova agora, para provar que Deus é eterno, poderoso, o Logos, o Criador e Recriador e Restaurador de toda a tua criação. Ainda que a queda tenha sido culpa de nós mesmos, o nosso Deus nos dá um amanhã. Se o nosso pecado nos tira o hoje e o ontem, na tua graça, na tua abundante graça, que abundou sobre o pecado, nos dá motivo de alegrar e dizer: aleluia, aleluia, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Que o Senhor seja glorificado, louvado, em nome desse mesmo Salvador pregado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós já vamos tomar o nosso café. Eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem nessa manhã. Recentemente eu estava até conversando com um amigo meu sobre essa mensagem, e algo que eu vou alertar vocês nessa manhã, que o Carlos Magno trouxe para nós hoje, foi extremamente edificante. E geralmente hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, os falsos mestres, os enganadores, eles pensam muito em dinheiro. Nós estamos vendo muitas pessoas sendo enganadas por conta do dinheiro. E recentemente eu recebi uma ligação de um amigo meu que estava acompanhando agora ele entendeu que é um falso mestre. Estava acompanhando um falso mestre no YouTube e estava tudo, né? O indivíduo ministrando, falando, mensagens muito autocentradas no ser humano, né? No desenvolvimento pessoal.
Até que ele fez um pedido de oração e a pessoa falou assim, manda o seu zap. E ele mandou o zap. E aí a pessoa entrou no WhatsApp, conversando com ele. Não, qual o seu pedido de oração? Então, nós vamos fazer uma oração secreta por você. E se você tiver como fazer um Pix, só para abençoar a obra, tudo isso, tal, faz o Pix e nós vamos fazer uma oração secreta para, de fato, Deus abençoar você. Aquilo incomodou muito ele, porque ele está começando a caminhada, né? Está começando a estudar a palavra de forma um pouco mais sistemática. E aí ele fez uma ligação, a gente conversou, ele falou, cara, é normal isso é correto? E a gente começou a conversar. E eu falei, irmão, você está diante de um falso mestre, cara. Você está diante de um enganador, que por mais que muitas mensagens tocaram você, mas no fundo ele quer o dinheiro. Então o Carlos Magno apontou muito bem. E hoje há uma característica muito grande desses falsos mestres. Eles não querem saber da igreja, mas ao mesmo tempo existe uma igreja online, existem reuniões online, existem lives. E hoje é uma forma muito grande, assim, uma forma intensa nas redes sociais hoje. Até a gente utiliza isso hoje no nosso Instagram, a gente faz uma live. Quando o culto está acontecendo, ele começa uma live. Mas eles usam a live porque é uma forma de atrair pessoas. Eles colocam, às vezes, a live 24 horas. Então, uma hora a pessoa vai clicar ali, ela vai ouvir a mensagem, ela vai querer saber coisas mais, e é onde eles conseguem, de certa forma, ludibriar algumas pessoas. E aí sempre envolve o quê? Pix, dinheiro. Então, algo para vocês ficarem muito atentos. Vocês vão ouvir muitas mensagens hoje, a gente está no meio das redes sociais, mas preste atenção no que vocês estão ouvindo aqui. Amém, irmãos? Preste atenção, porque nós não estamos aqui por causa do dinheiro, nós estamos aqui porque nós amamos Jesus e nós queremos formar discípulos do Senhor nesse tempo. Vocês vão ouvir muitas falas, vocês vão ouvir muitos ensinamentos, vocês precisam cada vez mais meditar na palavra. Por isso que a nossa igreja ainda tem escola bíblica dominical. E nós não abrimos mão disso, porque muitas igrejas hoje, vocês podem ver, não existe mais escola bíblica dominical, irmão. Não existe mais tempo de ensino, não existe mais tempo onde as pessoas possam perguntar ou até questionar não existe. Muitas igrejas que infelizmente não estão sendo bíblicas, elas estão tentando se blindar como? O máximo possível de ter questionamentos, de ter falas, de ter perguntas, porque isso vai trazer problemática, né? E quando alguém pergunta muito em algumas igrejas como essa, como tem alguns amigos, eles foram chamados de amaldiçoados, eles foram chamados de fora da visão. Porque começa a perguntar muito sobre o texto, começa a questionar muito, esse indivíduo se torna uma ameaça. Porque ele vai acabar contaminando outras pessoas. Então eu peço a vocês, queridos, por favor, tomem cuidado com o tempo que nós estamos vivendo. Vocês vão ouvir muitas mensagens, vocês vão ouvir muitas coisas, mas vocês precisam olhar para a palavra do Senhor. Amém? Ela é a nossa bússola. Então o Carlos Magno hoje, assim, Deus usou poderosamente para nos trazer esses ensinamentos e nos fazer acordar. Nós estamos vivendo um tempo de muitos enganadores, muitas pessoas que só querem saber de dinheiro, muitas pessoas que até têm metas mensais de quanto dinheiro vão arrecadar das demais pessoas que estão enganando. Então, assim, por favor, que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que você saia daqui refletindo sobre a palavra. Amém? Eu queria orar com vocês. Nesse momento, nós vamos tomar um cafezinho lá fora. Então, tem o nosso tempo de comunhão. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Obrigado pelo tempo que nós tivemos de adoração, porque o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro da igreja, e nós te celebramos nessa manhã, nós te glorificamos nessa manhã. Agora nós iremos tomar um café na manhã, nós iremos ter um momento de café, e que seja um tempo de comunhão. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos unido, o Senhor tem nos fortalecido, e nós queremos cada vez mais ser fiéis ao Senhor. Nós queremos cada vez mais amar a Tua palavra, nós queremos cada vez mais ser instrumentos nas Suas mãos para a pregação do Evangelho. E que vidas se rendam aos Teus pés, e que vidas tenham um encontro contigo através da pregação do Evangelho que sairá das nossas bocas, Pai. Pai, que o Senhor possa ministrar também os nossos corações no momento de escola bíblica dominical, um tempo de edificação, de solidificação da nossa fé, e que possamos cada vez mais aproveitar essa oportunidade. É o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Dê um abraço para o seu do teu lado, cumprimente o seu irmão, e vamos tomar o nosso cafezinho e daqui a pouco ir para a nossa escola bíblica dominical.